Nisto cremos. Os adventistas do sétimo dia creem que somos chamados para ser um povo piedoso que pensa, sente e age de acordo com os princípios do céu, para que o Espírito recrie em nós o caráter de nosso Senhor. Só nos envolvemos naquelas coisas que produzirão em nossa vida pureza, saúde e alegria, semelhante às de Cristo. Isso significa que nossas diversões e entretenimentos devem corresponder aos mais altos padrões do gosto e beleza cristãos. Embora reconheçamos diferenças culturais, nosso vestuário deve ser simples, modesto e de bom gosto, apropriado àqueles cuja verdadeira beleza não consiste no adorno exterior, mas no ornamento imperecível de um espírito manso e tranquilo. Significa também que, sendo o nosso corpo o templo do Espírito Santo, devemos cuidar dele inteligentemente. Junto com o adequado exercício e repouso, devemos adotar a alimentação mais saudável possível e abster-nos dos alimentos imundos identificados nas Escrituras, visto que as bebidas alcoólicas, o fumo e o uso irresponsável de medicamentos e narcóticos são prejudiciais ao nosso corpo. Também devemos abaster-nos dessas coisas. Em vez disso, devemos empenhar-nos em tudo que submeta nossos pensamentos e nosso corpo à disciplina de Cristo, o qual deseja nossa integridade, alegria e bem-estar. Conduta cristã. O estilo de vida de um seguidor de Deus manifesta-se em grata resposta à magnificente salvação de Deus através de Cristo. Paulo apela a todos os cristãos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, verso 1 e 2. Dessa forma, os cristãos voluntariamente protegem e desenvolvem suas faculdades mentais, físicas e espirituais, de modo que possam honrar a seu Criador e Redentor. Cristo orou: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. João 17, 15 e 16. De que modo pode um cristão estar simultaneamente no mundo e separado deste? Sob que aspectos deveria o estilo de vida do cristão ser diferente daquele do mundo? Os cristãos deveriam adotar um estilo de vida diferente, não pelo capricho de serem diferentes, mas porque Deus os chamou para viverem por princípio. O estilo de vida ao qual Deus os chamou habilitá-los-á a alcançar seu pleno potencial como criaturas divinas, tornando-os eficientes para o seu serviço. Ser diferentes também representa um aspecto de sua missão: servir o mundo, servir como sal do mesmo e como a sua luz. De que valor seria o sal sem sabor ou a luz se ela não diferisse das trevas? Cristo é nosso exemplo. Viveu tão amplamente em contato com o mundo que as pessoas o acusaram de comilão e beberrão. Mateus 11:19. Embora não o fosse, ele viveu de modo tão coerente com os princípios de Deus que ninguém conseguiu acusá-lo de qualquer pecado. João 8:46. Conduta e salvação. Ao determinar o que constitui uma conduta adequada, deveremos evitar dois extremos. O primeiro é aceitar as regras e aplicações de princípios como meio de obter a salvação. Paulo resume este extremo nas seguintes palavras: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Gálatas 5:4. O extremo oposto é crer que, uma vez que as obras não salvam, não são elas importantes. Aquilo que uma pessoa faz não tem muita importância. Paulo também fala desse extremo. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Gálatas 5:13. Quando cada um dos membros segue a sua própria consciência, não existe discipulado mútuo dos companheiros cristãos, em se manterem de acordo
com Mateus 18 e Gálatas 6:1 e 2. A igreja torna-se não o corpo de Cristo, dentro do qual existe amor e interesse mútuo, mas uma coleção de indivíduos isolados, cada um dos quais seguindo seu próprio caminho, sem qualquer responsabilidade pelos seus companheiros e sem aceitar qualquer encargo em relação a eles. Embora nossa conduta e espiritualidade estejam intimamente relacionadas, jamais poderemos obter salvação através de conduta correta. Em vez disso, o comportamento cristão é um fruto natural da salvação e encontra-se alicerçado naquilo que Cristo já realizou por nós no Calvário. Templos do Espírito Santo. Não apenas a igreja, mas também o cristão individual é um templo para a habitação interior do Espírito Santo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6,19. Portanto, os cristãos praticam bons hábitos de saúde, a fim de proteger o comando central de seus corpos-templos. A mente, o lugar de habitação do Espírito de Cristo. Por essa razão, os adventistas do sétimo dia, ao longo dos últimos 100 anos, têm salientado a importância de hábitos corretos de saúde. E essa ênfase tem compensado. Pesquisa recente revelou que os adventistas têm muito menos probabilidade de contrair qualquer uma das grandes enfermidades da atualidade. Como cristãos, preocupamos-nos tanto com os aspectos físicos quanto espirituais de nossa vida. Jesus, nosso modelo, curou toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Mateus 4:23. A Bíblia vê os seres humanos como uma unidade. A dicotomia entre espiritual e material é estranha à Bíblia. Assim, o chamado de Deus à santidade envolve um chamado tanto à saúde física quanto à espiritual. Susanna Wesley, mãe do fundador do metodismo, resumiu adequadamente esse princípio. Tudo que enfraquece a sua razão afeta a sensibilidade de sua consciência, obscurece sua percepção de Deus, diminui a força e a autoridade de sua mente sobre o seu corpo. Isso é mal, não importa quão inocente possa ser por si próprio. As leis de Deus, que incluem as leis de saúde, não são arbitrárias, mas foram designadas por nosso Criador, visando habilitar-nos a desfrutar o melhor da vida. Satanás, o inimigo, deseja roubar nossa saúde, nossa alegria, nossa paz mental e finalmente destruir-nos. As bênçãos de Deus para a saúde total. A obtenção da saúde depende da prática de uns poucos e simples, ainda que efetivos, princípios de autoria divina. Alguns são óbvios, e a maioria das pessoas não teria dificuldade em concordar com eles. Outros, tais como dieta adequada, são de aceitação mais difícil, uma vez que envolvem orientações e hábitos muito arraigados. Por essa razão, dedicaremos maior espaço àqueles princípios que são mal compreendidos, ou debatidos, ou rejeitados. A bênção do exercício. Exercício regular é a fórmula simples para a energia aumentada. Corpo firme, alívio da tensão, pele mais saudável, maior autoconfiança, controle de peso efetivo, digestão melhorada e regular e redução da depressão e risco de enfermidades cardíacas e câncer. O exercício não é meramente uma opção. Ele é essencial à manutenção da saúde ótima, tanto física quanto mental. A atividade útil tende à prosperidade. Inatividade ou preguiça tendem à adversidade. Provérbios 6, dos versos 6 a 13 e 14 a 23. Deus prescreveu atividade para o primeiro homem e a primeira mulher. Deveriam cuidar do jardim ao ar livre. Gênesis 2, versos 5 e 15 e 3, 19. O próprio Cristo estabeleceu um exemplo de atividade física. Durante a maior parte de sua vida, envolveu-se em labores manuais como carpinteiro e durante seu ministério caminhou pelas estradas da Palestina. A bênção da luz solar. A luz é essencial à vida. Gênesis 1:3. Ela aciona o processo que produz os nutrientes que alimentam e dão energia ao nosso corpo e que ocasionam a liberação do oxigênio,
de que tanto necessitamos para viver. A luz solar promove saúde e cura. A bênção da água. O corpo humano é constituído em aproximadamente 70% de água, mas esse fluido vital está sendo continuamente perdido através do ar exalado, da transpiração e dos dejetos do organismo. O uso de 6 a 8 copos de água pura por dia ajudará a manter a eficiência e feliz bem-estar. Outra importante função da água é o seu uso para a limpeza e para o efeito relaxante que ela produz. A bênção do ar puro. O ambiente em que o ar seja impuro, dentro ou fora da casa, faz com que o sangue transporte menos oxigênio do que o nível requerido para o funcionamento ideal da célula. Isso tende a deixar a pessoa menos alerta e com reflexos mais demorados. É importante, pois, fazer todo o possível para assegurar o suficiente suprimento diário de ar fresco. A bênção de um viver temperante, livre de drogas e de estimulantes. As drogas saturam atualmente a sociedade, quer pelo efeito estimulante, quer pela ação sobre estresse e a dor. O cristão acha-se cercado de sedutores convites para usar drogas. Mesmo várias das bebidas populares e de aparência inocente contêm drogas. Café, chá e as colas contêm cafeína, enquanto as bebidas da linha Cooler com sabor de frutas contêm álcool. As pesquisas têm demonstrado que as drogas mais suaves tendem a conduzir progressivamente ao uso de drogas mais fortes, capazes de alterar o funcionamento mental. O cristão sábio abster-se-á de tudo o que é danoso, utilizando com moderação somente aquilo que é bom. 1. Fumo. Sob qualquer apresentação, é o fumo um veneno de ação lenta, que exerce efeitos nocivos sobre as capacidades físicas, mentais e morais. A princípio, seus efeitos dificilmente são perceptíveis. Ele excita e depois paralisa os nervos, enfraquecendo e obnubilando o cérebro. Aqueles que utilizam fumo estão cometendo suicídio a longo prazo, transgredindo assim o sexto mandamento: não matarás. Êxodo 20:13. 2. Bebidas alcoólicas. O álcool representa uma das drogas mais utilizadas. Ele tem devastado incontáveis milhões. Não apenas fere aqueles que o usam, como também cobre o seu tributo de toda a sociedade, através de lares despedaçados, mortes acidentais e pobreza. Uma vez que Deus se comunica conosco unicamente através de nossa mente, é bom relembrar que o álcool afeta adversamente todas as funções mentais. À medida que o nível de álcool do organismo se eleva, o usuário da bebida avança através dos estágios de perda de coordenação, confusão mental, desorientação, estupor, anestesia, coma e morte. O uso regular de bebidas alcoólicas conduzirá por fim à perda de memória, julgamento e capacidade de aprendizado. As histórias bíblicas envolvendo o uso de bebidas alcoólicas podem deixar a impressão de que Deus aprovava o seu uso. Contudo, a Escritura também indica que o povo de Deus participava de práticas sociais tais como divórcio, poligamia e escravidão, e por certo Deus jamais as aprovou. Ao interpretarmos semelhantes passagens das Escrituras, é útil manter em mente que Deus não necessariamente endossa tudo o que permite. A resposta de Jesus quanto à questão de por que Moisés permitiu o divórcio ilustra bem esse princípio de interpretação. Ele disse: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Mateus 19:8. O Éden constitui o modelo divino em relação ao qual o Evangelho deseja nos restaurar. Assim como no tocante a outras práticas, o uso do álcool não constituía parte do plano original de Deus. 3. Outras drogas e narcóticos. Existem muitas outras drogas nocivas e narcóticos através dos quais Satanás destrói vidas humanas. Cristãos genuínos que pertencem a Cristo glorificarão continuamente a Deus por meio de seu organismo, compreendendo que são uma possessão divina que muito custou, seu preço foi o precioso sangue de Cristo. A bênção do repouso.
Descanso adequado é essencial à saúde do corpo e da mente. Cristo nos estende o compassivo convite dirigido aos seus cansados discípulos. Vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto. Marcos 6,31. Períodos de descanso provêm a tão necessária quietude para a comunhão com Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. Deus destacou a necessidade de descanso ao separar para repouso um dos 7 dias da semana. Êxodo 20:10. Repouso é mais que dormir ou cessar as atividades regulares. Envolve a forma como utilizamos nosso tempo de lazer. O cansaço nem sempre é produzido pelo estresse ou por trabalhos demasiado pesados ou muito prolongados. Nossa mente pode se sentir sobrecarregada através da superestimulação causada pelos meios de comunicação, enfermidades ou problemas pessoais. Recreação é recriação, no mais amplo sentido do termo. Ela deve fortalecer, erguer e refrigerar a mente e o corpo, preparando assim os crentes para voltar de seus períodos de repouso, manifestando novo vigor, a fim de obter o melhor da vida. Os cristãos deveriam dedicar-se apenas àqueles tipos de recreação e entretenimento que fortalecem sua ligação com Cristo e causam benefício à saúde. As Escrituras apresentam o seguinte princípio, que auxiliará os cristãos na escolha de boas recreações. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. 1 João, capítulo 2, versos 15 e 16. 1. Cinema, televisão, rádio e vídeo. Estes meios de comunicação podem desempenhar grande papel na educação. Eles modificaram toda a atmosfera de nosso mundo moderno e nos colocaram em contato privilegiado com a vida, pensamento e atividades de todo o mundo. O cristão deve se lembrar que a televisão e os vídeos exercem maior impacto sobre a vida de um indivíduo do que qualquer outra atividade isolada. Desgraçadamente, vídeo e televisão, com suas apresentações teatrais, praticamente contínuas, trazem para dentro dos lares influências que não são saudáveis e nem enobrecedoras. Se não exercermos discriminação e decisão, eles transformarão nossos lares em teatros onde se apresentarão shows da espécie mais barata e sórdida. O cristão genuíno desviar-se-á de filmes e programas de televisão imorais, violentos e sensuais. Os meios de comunicação de áudio e vídeo não são intrinsecamente maus. Os mesmos canais que retratam as maiores profundezas da maldade humana podem servir para a pregação do Evangelho da Salvação. Além disso, muitos outros programas edificantes são transmitidos, mas as pessoas podem utilizar até mesmo os bons programas para se esquivarem das responsabilidades da vida. Os cristãos não apenas desejarão estabelecer princípios para determinar o que pode ser ouvido ou assistido, como também estabelecerão limites no tocante ao tempo que concederão aos programas, de tal modo que sua vida social e suas responsabilidades não sejam afetadas. Se não somos capazes de exercer a capacidade discriminativa ou se nos falta a força para controlar nossos aparelhos de rádio e televisão, é muito melhor que os dispensemos definitivamente do que permitir que governem nossa vida, quer através da poluição da mente, quer por consumir parcelas excessivas de tempo. Mateus 5, 29 e 30. Com respeito à nossa contemplação de Cristo, o importante princípio bíblico estabelece que, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. 2 Coríntios 3,18. A contemplação produz modificações, mas o cristão deve lembrar que este princípio também funciona pelo lado negativo. Os filmes que retratam gratificamente os pecados e crimes da humanidade, assassinatos, adultérios, roubos e outros atos degradantes, estão contribuindo para a presente derrocada moral.
O conselho de Paulo, em Filipenses 4:8, estabelece um princípio que nos ajuda a identificar as formas de recreação que possuem valor. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. 2. Leituras e músicas. Esses mesmos princípios elevados se aplicam às leituras e músicas do cristão. A música é um dom de Deus que inspira pensamentos puros, nobres e elevados. Boa música, portanto, estimula as mais finas qualidades de caráter. Música de baixa qualidade, por outro lado, destrói o ritmo da alma e rebaixa a moralidade. Desse modo, os seguidores de Cristo evitarão qualquer melodia que compartilhe a natureza do jazz, rock ou formas híbridas correlatas, ou qualquer linguagem que expresse sentimentos tolos ou triviais. Os cristãos também não escutarão música que exalte demasiadamente o lirismo. A leitura oferece igualmente muita coisa valiosa. Existe grande riqueza de literatura de boa qualidade, a qual cultiva e expande a mente. Entretanto, existe também um dilúvio de literatura má, muitas vezes apresentada de modo atrativo, mas com a capacidade de danificar a mente e a moral. Os contos de aventura selvagem e de lassidão moral, quer sejam fato, quer sejam ficção, são impróprios para os crentes em virtude de criarem aborrecimento diante de um estilo de vida nobre, honesto e puro, e de estorvarem o envolvimento da união com Cristo. 3. Atividades inaceitáveis. Os adventistas também ensinam que o jogo, o carteado, o teatro e a dança devem ser evitados. Ainda questionam o gasto de tempo ao assistir eventos esportivos violentos. Qualquer atividade que enfraqueça o relacionamento com o Senhor e contribua para que percamos de vista os interesses eternos, ajuda Satanás a prender nossa alma com as suas cadeias. Em vez disso, os cristãos participarão daquelas formas sadias de atividades de lazer, as quais trarão refrigério à natureza física, mental e espiritual. A bênção do alimento nutritivo. Ao primeiro par, concedeu o Criador a dieta ideal. Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Gênesis 1:29. Depois da queda, Deus acrescentou a essa dieta a erva do campo. Gênesis 3:18. Os problemas de saúde da atualidade tendem a centralizar-se nas moléstias do tipo degenerativo, que estão diretamente associadas à dieta e estilo de vida. A dieta planejada por Deus, consistindo de grãos, frutas, nozes e vegetais, oferece os ingredientes nutricionais adequados e favorece a saúde perfeita. 1. A dieta original. A Bíblia não condena o uso da carne de animais limpos, mas a dieta original de Deus para o homem não incluía alimentos carnes, porque não era seu plano que fosse tirada a vida dos animais, e porque uma dieta vegetariana balanceada é a melhor para a saúde. Um fato a respeito do qual a ciência oferece hoje as maiores evidências. As pessoas que consomem produtos animais que contêm bactérias ou vírus podem ter sua saúde prejudicada. Estima-se que anualmente, apenas nos Estados Unidos, milhões sejam afetados por venenos relacionados com a carne de aves, visto que os serviços de inspeção falham em detectar contaminação por salmonela e outros organismos. Vários especialistas admitem que a contaminação bacteriana representa um risco muitíssimo maior que os aditivos e conservantes químicos nos alimentos, e esperam um aumento da incidência de doenças provocadas por essas bactérias. Adicionalmente, estudos levados a efeito em anos recentes indicam que o aumento no consumo de carne pode ocasionar aumento em doenças como aterosclerose, câncer, distúrbios renais, osteoporose e triquinose, contribuindo para reduzir a expectativa de vida. A dieta ordenada por Deus no Jardim do Éden, a dieta vegetariana, é a melhor, mas nem sempre podemos dispor do ideal. Em tais circunstâncias, em qualquer localidade ou situação,
Aqueles que desejam manter a saúde em ótimo estado utilizarão o melhor alimento de que puderem dispor. 2. Alimentos cárneos limpos e imundos. Foi somente depois do dilúvio que Deus permitiu o uso de alimentos cárneos. Uma vez destruída toda a vegetação, Deus autorizou Noé e sua família a utilizarem alimentos cárneos, estipulando que não deveriam utilizar o sangue ao fazerem uso da carne. Outra estipulação das Escrituras implica que aquilo que Deus deu a Noé como alimento foram os animais identificados por Deus como limpos. Foi pelo fato de que Noé e sua família iriam necessitar desses animais, tanto para alimento quanto para sacrifícios. Gênesis 8:20. Que Deus os instruiu a tomar consigo na arca 7 pares de todas as espécies de animais limpos, em contraste com apenas um par dos animais imundos. Gênesis 7, versos 2 e 3, Levítico 11 e Deuteronômio 14 apresentam uma lista extensa de animais limpos e imundos. Por natureza, os animais imundos não constituem o melhor alimento. Muitos são tanto removedores de dejetos quanto predadores, desde o leão e o porco até o abutre e os peixes do tipo sugador, que habitam regiões profundas. Em vista de seus hábitos, é mais provável que sejam portadores de doenças. Estudos revelaram que, em adição à razoável quantidade de colesterol encontrada tanto no porco quanto nos mariscos, ambos os alimentos contêm certo número de toxinas e contaminantes que se acham associados ao envenenamento humano. Ao abster-se de alimentos impuros, o povo de Deus demonstra gratidão por sua libertação daquilo que corrompe do mundo impuro que se encontra à sua volta. Levítico 20, dos versos 24 a 26 e Deuteronômio 14:2. Introduzir qualquer coisa impura no templo do corpo onde o Espírito de Deus deseja habitar é ficar aquém do ideal de Deus. O Novo Testamento não aboliu a distinção entre animais limpos e imundos. Alguns pensam que, pelo fato de as leis de saúde serem mencionadas em Levítico, eram meramente leis cerimoniais ou ritualísticas, que não mais estariam em vigor sobre o cristianismo. Contudo, a distinção entre animais limpos e imundos retrocede à época de Noé, muito antes da existência de Israel. Sendo princípios de saúde, essas leis dietéticas carregam consigo uma permanente obrigação. 3. Regularidade, simplicidade e equilíbrio. Reforma de saúde que pretenda ter sucesso deve ser feita de forma progressiva e deve ser abordada inteligentemente. Com o decorrer do tempo, poderemos chegar a eliminar ou apenas utilizar com extrema discrição os alimentos com elevado teor de gordura e ou açúcar. Adicionalmente, deveríamos preparar os alimentos que utilizamos de forma tão simples e natural quanto possível, e tendo em vista benefícios ainda maiores, iremos comê-los a intervalos regulares. Dietas complexas e estimulantes não são as mais saudáveis. Muitos condimentos e especiarias irritam o trato digestivo, e seu uso habitual está associado com um número considerável de problemas de saúde. A bênção do vestuário cristão. Deus proveu as primeiras roupas para Adão e Eva e sabe que necessitamos de roupas adequadas nos dias de hoje. Mateus 6, dos versos 25 a 33. Deveríamos tomar nossas decisões no tocante a vestuário, com base nos princípios da simplicidade, modéstia, praticidade, saúde e atratividade. 1. Simples. Assim como ocorre em todas as demais áreas de nossa vida, os cristãos são chamados a praticar a simplicidade em seu vestuário. O testemunho cristão convida à simplicidade. O modo como nos vestimos demonstra ao mundo quem somos e o que somos, não como expressão de exigência legal, como na era vitoriana, mas como expressão de nosso amor a Jesus. 2. De alta virtude moral. Os cristãos não irão macular a beleza de seu caráter com estilos que façam despertar o desejo da carne. 1 João 2,16. Uma vez que desejam testemunhar aos outros, vestir-se-ão e agirão com modéstia, não acentuando as partes do corpo que estimulam desejos sexuais. A modéstia promove a saúde moral,
O alvo do cristão é glorificar a Deus, não a si próprio. 3. Prático e econômico. Pelo fato de serem mordomos do dinheiro que Deus lhes confiou, os cristãos praticarão a economia, evitando o uso de ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso. 1 Timóteo 2,9. Praticar economia, contudo, não significa comprar o vestuário mais barato disponível. Muitas vezes, os itens de qualidade superior tornam-se mais econômicos a longo prazo. 4. Saudável. Não é apenas a alimentação que afeta a saúde da pessoa. Os cristãos evitarão o uso de roupas que não protejam adequadamente o seu corpo, ou que causem compressão excessiva sobre o mesmo, ou que de qualquer outra forma venham a causar deterioração de sua saúde. 5. Caracterizado pela graça e beleza naturais. Os cristãos compreendem a advertência contra a soberba da vida. 1 João 2,16. Referindo-se aos lírios, Cristo disse que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Mateus 6,29. Ele ilustrou dessa maneira que a percepção de beleza por parte do céu caracteriza-se pela graça, simplicidade, pureza e encantos naturais. Demonstrações mundanas, como as que se veem nas modas passageiras, não possuem valor aos olhos de Deus. 1 Timóteo 2,9. Os cristãos ganham para Cristo os descrentes, não por se parecerem com o mundo ou se conduzirem como este, mas por revelarem uma diferença atrativa e saudável. Pedro disse que cônjuges descrentes podem ser ganhos por meio do procedimento de suas esposas, ao observarem o vosso honesto comportamento cheio de temor. Em lugar de adornos exteriores, aconselha o apóstolo, concentrem-se os cristãos no desenvolvimento do interior do coração, unido ao incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. 1 Pedro, capítulo 3, dos versos 1 a 4. As Escrituras ensinam que a. O caráter expõe a verdadeira beleza da pessoa. Tanto Pedro quanto Paulo expõem o princípio básico que deve orientar homens e mulheres na área dos adornos. Não seja o adorno das esposas o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. 1 Pedro 3,3. Que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. 1 Timóteo 2, versos 9 e 10. B. A simplicidade harmoniza-se com a reforma e reavivamento. Quando Jacó convocou sua família para a dedicação de si próprios a Deus, entregaram ao patriarca todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos, e as argolas que lhes pendiam das orelhas, os quais foram enterrados por Jacó. Gênesis 35, versos 2 e 4. Depois da apostasia de Israel com o bezerro de ouro, Deus lhes ordenou: tira, pois, de ti os atavios para que eu saiba o que te hei de fazer. Em penitência, eles tiraram de si os seus atavios. Êxodo 33, versos 5 e 6. Paulo mostra claramente que as Escrituras registraram essa apostasia, para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. 1 Coríntios 10, verso 11. C. Mordomia adequada requer vida de sacrifício. Enquanto boa parte da humanidade encontra subnutrida, o materialismo coloca diante do cristão as tentações que vão desde roupas caras, carros e joias até casas luxuosas. Simplicidade no estilo de vida e na aparência coloca o cristão em notório contraste com a ganância, materialismo e ostentação da paganizada sociedade do século XX, onde os valores focalizam as coisas materiais em lugar das pessoas. Em vista desses ensinamentos das Escrituras e dos princípios que aqui relacionamos, cremos que os cristãos não se devem adornar com joias. Entendemos assim que o uso de brincos, anéis, colares e braceletes, bem como vistosos prendedores de gravata, abotoaduras e broches ou qualquer outro tipo de joia, cuja função principal seja de adorno,
é desnecessário e não se harmoniza com a simplicidade de adorno recomendada pelas Escrituras. A Bíblia associa os cosméticos pomposos com paganismo e apostasia, segundo a Reis, capítulo 9, verso 30 e Jeremias 4:30. No tocante a cosméticos, portanto, cremos que os cristãos deveriam manter a aparência natural e saudável. Se erguermos bem alto a figura do Salvador através do modo como falamos, agimos e nos vestimos, tornar-nos-emos tais quais magnetos, atraindo pessoas a ele. Princípios dos padrões cristãos. Em todas as suas manifestações, o estilo de vida cristão constitui uma resposta à salvação oferecida em Cristo. O cristão deseja honrar a Deus e viver como Jesus viveria. Embora alguns vejam o estilo de vida cristão como uma lista de coisas que não devem ser feitas, deveríamos preferentemente enxergá-la como uma série de princípios positivos, que agem no contexto ou estrutura da salvação. Jesus enfatizou que veio para que pudéssemos ter vida e em abundância. Quais são os princípios que nos conduzem à vida plena? Quando o Espírito Santo entra na vida de um indivíduo, mudanças decisivas ocorrem ali e tornam-se evidentes a todos os que lhe estão à volta. João 3:8. O Espírito não apenas empreende uma alteração inicial na vida. Seus efeitos são progressivos. O primeiro e mais destacado fruto do Espírito é o amor. Gálatas 5:22 e 23. O mais poderoso argumento quanto à validade do cristianismo é um cristão amoroso e amável, vivendo com a mente de Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Sob todas as circunstâncias favoráveis ou adversas, deveríamos procurar a compreensão e a prática da harmonia com a vontade e a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16. Ellen White chama atenção para os belos resultados de uma vida que é exercida dentro dessa espécie de relacionamento com Cristo. Toda verdadeira obediência vem do coração. Deste procedia também a de Cristo. E se consentirmos, ele por tal forma se identificará com os nossos pensamentos e ideais. Dirigirá nosso coração e espírito em tanta conformidade com o seu querer que, obedecendo-lhe, não estaremos senão seguindo nossos próprios impulsos. A vontade, refinada, santificada, encontrará seu mais elevado deleite em fazer o seu serviço. Quando conhecermos a Deus como nos é dado o privilégio de o conhecer, nossa vida será de contínua obediência, mediante o apreço do caráter de Cristo, por meio da comunhão com Deus, o pecado se nos tornará aborrecível. Vivendo para louvar e glorificar a Deus. Deus empreendeu tanto por nós, uma das formas como podemos manifestar-lhe gratidão é por meio do louvor que lhe oferecemos. Os salmos enfatizam acentuadamente esse lado da vida espiritual. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos, como de banho de gordura, fartou-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Salmos 63, dos versos 2 a 5. Para o cristão, semelhante atitude de louvor manterá as demais atividades da vida dentro da perspectiva correta. Ao contemplarmos o nosso crucificado Salvador, que nos redimiu da penalidade e nos livrou do poder do pecado, somos motivados a fazer somente o que lhe é agradável. Os cristãos não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Todo cristão verdadeiro coloca a Deus em primeiro lugar naquilo que faz, em todos os seus pensamentos e em todos os seus desejos. Ele não terá outros deuses à frente de seu Redentor. 1 Coríntios 10:31. Vivendo como um exemplo. Paulo recomendou que não nos tornássemos causa de tropeço para ninguém. 1 Coríntios 10:32. Também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens.
Atos 24:16. Se nosso exemplo encaminhar outros para o pecado, estaremos nos tornando pedra de tropeço para aqueles por quem Cristo morreu. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. 1 João 2:6. Vivendo para ministrar. Uma das maiores razões por que os cristãos vivem de forma como fazem é a salvação de homens e mulheres perdidos. Paulo disse: assim também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Exigências e linhas mestras. Tendo em vista o impacto que o estilo de vida da pessoa exerce sobre sua experiência espiritual e testemunho, como organização eclesiástica, estabelecemos certos padrões de estilo de vida que são considerados como requisitos mínimos para que uma pessoa possa tornar-se membro da igreja. Esses padrões incluem a abstenção de fumo, bebidas alcoólicas, produtos químicos que alteram o funcionamento da mente e carnes de animais imundos e evidências de experiência cristã crescente em assuntos de vestuário e o uso do tempo de lazer. Esses padrões mínimos não abrangem tudo que está incluído no ideal de Deus para o crente. Eles apenas significam passos iniciais, essenciais, no processo de desenvolvimento de uma experiência cristã progressiva. Tais padrões representam também o fundamento essencial para a união interna da comunidade de crentes. O desenvolvimento da conduta cristã. Semelhança com Deus é progressivo, envolvendo a união de toda uma vida com Cristo. Viver santo é nada menos que diária entrega da vontade ao controle de Cristo e diária conformidade com os seus ensinos, à medida que nos sejam revelados através do estudo da Bíblia e da oração. Uma vez que amadurecemos em ritmos ou velocidades diferentes, devemos abster-nos de julgar nossos irmãos ou irmãs mais fracos. Os cristãos que se acham realmente unidos a Cristo possuem apenas um ideal: farão o melhor possível para a honra de seu Pai Celestial, que providenciou tão precioso plano para sua salvação. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31.